Santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal CCB Sem Reforma. Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal da família cristã. Irmãos, eu ainda estou com a garganta um pouco ruim, tá melhorando aos poucos, né? Estou tomando os medicamentos, mas o que nós vamos trazer hoje aqui, irmãos, são duas revelações, irmãos. Veja bem que coisa impressionante. Uma irmã enviou uma revelação no horário, na parte da manhã. E a outra mandou quase depois. As mesmas, irmãos. Só é um quebra-cabeça. É a mesma coisa de pegar uma revelação intensa, com horas e horas de duração, e dividi-la em pedaços. E dividir e dar para cada um ter seu pedaço de revelação. Irmãos, veja bem, vamos ouvir o que a nossa irmã Beatriz, que Deus mostrou para ela e também mostrou para nossa irmã Lavínia. Irmãos, o Senhor mostrou para nossa irmã Beatriz, começo das dores, né, irmãos? Como que o anticristo vindo na terra, que vai acontecer, o que nós premeditamos, né? O que a gente sabe que está aí no Apocalipse, a gente mais ou menos tem uma base, mas deve ser bem pior, mas que Deus está mostrando e tudo leva para o fim mesmo, irmãos. O que temos que fazer aqui agora é só clamar a Deus, seguir a Deus, para que quando chegar aquele dia você está bem calçado, você esteja com a palavra de Deus no seu coração. Porque o que você for buscar na casa do Senhor hoje, o dia em que nós vamos viver pela fé, você esteja calçado das coisas boas no seu coração, que você guarda aquelas pregações que você ouviu, né, irmão? Vai passar tudo um filme na sua cabeça. Tal dia eu fui em tal lugar, o Senhor usou do servo de Deus e avisou sobre o que estava a acontecer. Esse vídeo anterior que eu coloquei aí, uma pregação do nosso irmão Alcir, irmãos, ele conta bem claramente, irmãos, as dores, né? Parece que é Alcir de Itupeva. O servo de Deus pregou tudo. Eu coloquei neste vídeo de domingo para nossa querida Irmandade ouvir. E as coisas vão ser assim, irmãos. Deus vai mostrando para os servos de Deus lá na frente. Até esse irmão que pregou falou: nunca preguei uma palavra assim. Vocês podem voltar lá e ouvir de novo. É Deus mostrando, irmãos. Deus mostrando para os seus filhos. E tem muitas revelações. É que não deu tempo de eu ver todas. Assim que foi feito o grupo, eu fiquei com a garganta ruim, não dava para conversar com os irmãos. E são muitas, né? Eu vejo, aparece, eu vou respondendo. São muitas, né, irmãos? Então, irmãos, vamos ouvir o que a primeira revelação da nossa irmã Beatriz. A segunda, que complementa, é da nossa irmã Lavínia. As duas mandaram no mesmo dia, quase no mesmo horário. E não se conhece. Uma não conhece a outra, viu, irmão? A irmã Beatriz não conhece a irmã Lavínia. E nem a irmã Lavínia a irmã Beatriz. Porque não podiam falar que elas combinaram, né? Né, irmãos? Veja que coisa. Vamos ouvir na comunhão as duas, irmão. As duas. E vamos nos preparar, viu, irmãos? Que dias ruins estão vindo aí. Não estamos aqui assustando ninguém, não, irmãos. Né? Muitos aí que são contra a congregação acaba falando que a gente faz aqui no vídeo, a gente faz uma coisa para desanimar. Não é não, irmão. É para fortificar, é para se apegar em Cristo. Eles aí fora querem que você larga da congregação, quer que vocês larga da sua igreja, não precisadamente a congregação, quer que você larga da sua igreja, quer que você fique desigrejado, diz que você consegue buscar Deus em casa. Não, cada um tem a sua estrutura, né? Não tem aquela parte que fala, eu acho que é ditado aí fora, né? Não está escrito na Bíblia, ou está, não sei, que Deus dá o frio conforme o cobertor
né? A medida certa que você pode aguentar, Deus permite ali na sua vida, né, irmãos? E cada um, uns têm fé, muita fé, né? A ponto de querer fazer até uma montanha mudar de lugar. Porque está escrito na Bíblia, se nós tiver fé do tamanho de um grão de uma mostarda, irmãos, a gente faz um monte mudar de lugar. O que quer dizer com isso? Que a pessoa fala que tem fé, que tem fé, que tem fé, mas ela não tem a fé suficiente. E quando nós vamos viver pela fé, não é o que falam aí também, né? Essa fé é outra fé. É viver sem ouvir a palavra de Deus. Ver aí o sofrimento e ainda dar glórias a Deus. É viver pela fé. Vamos ouvir as irmãs aí, irmãos? São duas irmãs. A irmã Beatriz e a irmã Lavínia. Ouça até o final que vocês vão ver que se Deus não está mostrando para o povo dele. Basta nós aí, irmãos, correr aos pés de Cristo. Você que parou, volte. Volte que ainda há tempo. A porta da arca está aberta. As portas estão escancaradas. Né, irmãos? O filho pródigo pode voltar, sim. O pai vai receber ele bem. Tá bom, irmãos? Vamos ouvir então? Estou junto com vocês. Na comunhão, viu, irmãos? Vamos lá. A paz de Deus, irmão Paulo. Meu nome é Beatriz. Eu moro em Araraquara. Eu queria compartilhar com o irmão um sonho que o senhor me mostrou faz uns 2 meses. Era umas 4 e pouco da manhã. Eu sonhava assim que eu estava voltando para casa de algum lugar. E eu ia entrar dentro de uma van, junto com outras pessoas. E quando eu entrei na van e sentei, eu começava a ter uma visão. E eu via assim uma colina, como uma colina assim, com um gramado seco, morto. Várias pessoas de roupa preta descendo assim, mulheres com vestido preto e um guarda-chuva preto aberto assim. Eu ficava olhando sem entender o que era. Quando eu olhei para o outro lado, o lado de fora da van, tava subindo a rua um monte de pessoas. Então eu desci da van e comecei a acompanhar aquelas pessoas. E aí do outro lado, assim, na subida, eu vi que tinha uma congregação grande, assim, bonita. E em volta dela, dos 4 lados da igreja, estava sendo erguida uma muralha de ouro, muito alta. E eu olhava aquilo e eu sentia, meu Deus, isso não é coisa boa. De repente, irmão, as muralhas tombaram assim e derrubaram a igreja junto. E eu senti um desespero tão grande, todo mundo desesperado, uma dor de ver aquela congregação daquele jeito. No sonho a gente tinha assim uma dor, meu Deus, a gente não vai poder congregar. Correndo, todo mundo saía correndo. Eu olhava para trás, tinha vários soldados assim armados correndo atrás da gente. E nessa hora eu virei uma criança. Tava eu, um menininho, parece que no sonho o menino era meu irmãozinho. E a gente correndo e achou um muro assim, tinha um buraco ali. A gente correu, se abaixou, entrou. Fomos correndo pro fundo daquela casa para se esconder, desesperados, porque a gente não sabia o que ia acontecer, assim, com uma sacolinha só de comida, com fome. E ficamos um tempo ali. E depois eu decidi sair para fora para ver. E aqueles soldados estavam passando de casa em casa para tirar as coisas das pessoas, para ver quem ia poder ficar, quem não ia poder ficar. E aí eu voltei a ser adulta. E aí quando eu saí para fora assim já tinha uma outra congregação erguida. E eu via assim no topo daquela igreja uma menininha, era uma serva de Deus, estava em pé em cima da igreja assim, olhando o horizonte, no sol assim. E de um outro lado tinha um soldado e ele tirou de trás de uma sombra assim uma criança, era um menino, em umas vestes diferentes. E nas costas desse menino tinha uma capa muito grande assim, e essa capa cobria, conforme ele andava, cobria a igreja assim. E aquele soldado mandava aquela criança, que aquela criança era para enganar a menina. A menininha estava de costas e ela não via. E aquela criança ia enganar, ela ia
tentar mostrar para ela que as coisas do mundo eram boas, santo a Deus. Aleluia, Jesus. Mostrava, eu queria enganar a menina. E aí eu saía assim, descia e ia embora. E olhava a igreja assim com uma dor no coração de saber que a gente não ia mais poder congregar. Que aquilo era coisa do anticristo. E aí eu acordei, irmão. Acordei sentindo uma dor, uma tristeza tão grande. E chorava, chorava. E manifestava a presença do Senhor em língua. E eu decidi pegar meu véu e fui orar a Deus. Falei, Senhor, tem misericórdia. Que dor que é essa que eu sentia? E orava, tentava entender o que era aquilo, o que eram aquelas pessoas. E o Senhor falava no meu coração que todas aquelas pessoas de preto, que era a visão que eu tinha tido no sonho, aquela era a representação do luto pelas almas que vão sofrer, irmão, na grande tribulação, que vão passar toda a dor, que vão ficar. O Senhor falava para mim que tá chegando a hora da fome, tá chegando a hora da perseguição. Então não tá muito longe das coisas acontecer, sabe, irmão? Olha, mas eu chorava, irmão, era uma dor muito grande. E eu sentia, demorei assim pra parar de chorar, porque eu sabia, não tá longe, tá perto do Senhor voltar. Todas essas coisas vão acontecer. Então a gente tem que orar, se apegar com Deus, porque a hora dura tá chegando. Eu lembro também assim que no ano passado o Senhor me mostrou também sobre a vinda do anticristo. Lembro que eu sonhava assim, que eu tava entrando num lugar e tinha um monte de pessoas assim, era um lugar como uma construção antiga, parecia um templo. E tinha um palco lá na frente e tinha várias pessoas assim, como se fosse uma plateia. E lá no palco tinha um homem de terno preto. E eu olhava aquilo e falei, meu Deus, isso aí é o anticristo. E na plateia, assim, aquelas pessoas, tudo misturado, homem com mulher. Eu via irmãs com um véu na cabeça, eu via uns homens diferentes, com uma barba, um chapéuzinho. Eram judeus no sonho. E toda aquela multidão, e aquele homem começava a falar como se fosse Deus, falando as coisas de Deus, falando como se ele fosse bom, e aqui todo mundo enganado e aplaudindo. E aí eu falei, meu Deus, eu preciso sair daqui. E aí eu fui andando, subi uma escadinha, passando por trás do palco, e aí eu vi uma fila para entrar numa salinha, uma fila de gente, tinham várias irmãs com véu na cabeça, tinha homens, eles iam entrar lá para receber alguma coisa. Eu falei, meu Deus, eu preciso sair daqui. Voltei para trás, fui descendo a escada de volta, vinha ao meu encontro duas filas de crianças, com cada uma com uma professora na frente, e elas também iam levar essas crianças para aquela salinha para receber alguma coisa. Eu saí mais rápido que possível dali e acordei. Então, acredito que Deus mostrava assim o anticristo enganando as pessoas, e quem estava ali era para receber a marca da besta, né? E olha, irmão, é só Deus mesmo para ter misericórdia de nós, porque tá muito perto das coisas todas acontecer, né? E eu senti de contar pro irmão esse sonho. Se o irmão sentir de compartilhar com a irmandade, que esteja a vontade de Deus feita, né? Então, é isso, irmão. Deus abençoe, viu? Paz de Deus. Paz de Deus, irmão Paulo. Eu também gostaria, sabe, de contar uma visão. Eu estava acordada. Isso tem uma semana atrás. Hoje são 28, parece, né, de junho de 2022. Foi a semana passada. Eu agora de manhã ouvindo a revelação da nossa irmã Eliane, eu criei coragem de contar. Eu não contei antes porque foi uma visão muito rápida, mas foi muito nítida, muito clara. Eu tive uma visão que eu via um trono
um trono assim pequeno, mas muito claro, muito branco. Tinha 2 cadeiras na frente, como se fosse uma tribuna, mas era uma tribuna celestial. Cadeira clarinha, tribuna linda atrás, era tipo um trono. E ali eu vi que tinha um homem de branco sentado, e ele já se levantou. E parece que estava pegando alguma coisa assim no chão, assim. Levantou assim, pegou alguma coisa. Estava se levantando do trono. Era lindo, 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 lindo. Eu creio que muitas revelações que o Senhor Jesus está dando, está realmente se batendo uma com a outra. Porque nós nesse mundo, nós não temos que criticar ninguém, nós não temos que combater ninguém com nada que possa estar deixando a pessoa triste, né? Igual disse essa irmã, nós temos que estar sempre em oração, orando um pelos outros, orando pelas almas que estão presas nas garras do adversário nesse mundo. Então, irmandade, essa foi a visão que Deus me deu. Ela é muito curtinha, mas está se encaixando muito com as revelações que Deus está mostrando com as pessoas, com os irmãos, né, com as irmãs. Então eu vi um trono branco, uma cadeira à direita já estava vazia, a outra, o Senhor, eu creio que já estava ali, se levantou já. Ele pegou algo que estava assim no chão e se levantou. Eu não vi mais nada. Então vamos ficar em alerta, porque o Senhor não demora muito, vai dar ordem para as trombetas tocar. E os anjos vão tocar as trombetas, porque perto está os tempos, né? Os tempos estão aí, o tempo ruge, se debate, a humanidade está aí, em busca de coisas materiais, carnais, alegrar a carne, enquanto o espírito está sedento, não estão se dando conta disso. A alma está sedenta de Deus, não estão conseguindo discernir, distinguir o acerto do erro. O Senhor já está se levantando do trono e está se preparando. Os anjos já estão sendo preparados. As taças da ira vão ser derramadas, não vai demorar. Vamos orar um pelos outros, pedir a Deus que nos dê a guia, pelos nossos familiares, vamos orar pelos familiares dos nossos irmãos, para que Deus possa estar chamando eles na graça. O tempo está próximo. O Senhor Jesus não demora, está vindo em nuvem de glória com os seus anjos, suas trombetas serem tocadas, as pragas serem derramadas, os céus serão abalados, os montes cairão, as tochas virão realmente do céu. Então vamos ficar firmes, irmandade. Essa é uma visão muito rápida que Deus me deu. Eu não falei, mas porque era muito rápida, ouvindo o testemunho, ouvindo a revelação da nossa irmã Eliane hoje, eu senti desejo de falar. Foi uma visão muito curtinha. Era um trono branco, 2 cadeiras brancas, a cadeira olhando assim para a tribuna, na revelação, na visão, era a cadeira esquerda. Mas se você for para voltar nela, para sentar nela, é a cadeira direita. A esquerda tinha, eu não sei se era o Senhor ou se era um anjo. Estava ali, já se levantou. Eu creio que é o Senhor Jesus, se levantou já para dar aquele grande alarido. Estamos no fim, irmandade. No fim de tudo e no começo de uma nova era com o nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ficar firmes. Deus que abençoe a todos.